E aí, pessoal, já parou pra pensar quantos minutos da sua vida você perdeu esperando um site carregar? Ou pior, aquela famosa rodinha girando quando você mais precisa da internet. Pois é, a internet que conhecemos especialmente nas áreas rurais, remotas ou até em certas regiões metropolitanas ainda é uma dor de cabeça para muita gente. E se eu te disser que existe uma solução vindo direto do espaço? Sim, você ouviu direito. A Starlink, da SpaceX, está literalmente mudando a cara da conectividade global. Mas será que ela é tudo isso mesmo? Vale a pena? E como ela funciona tão rápido assim? Fica comigo que, nesse vídeo, vamos fundo nesse fenômeno tecnológico que promete acabar com a era da internet lenta. Você já imaginou jogar online com zero lag, fazer uma chamada de vídeo no meio do mato ou até trabalhar remotamente no meio do oceano? Isso não é mais ficção científica, é Starlink. E se você curte conteúdos assim sobre tecnologia e inovação que realmente impactam nossa vida, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque o futuro da internet está rolando lá em cima e a gente vai acompanhar tudo isso juntos. Afinal, o que é Starlink e como ela funciona? A Starlink é basicamente uma constelação de satélites da SpaceX, criada com um objetivo ousado: levar a internet de alta velocidade para qualquer lugar do planeta. Não estamos falando de uma ideia futurista distante, não. Hoje, já temos mais de 5.000 satélites orbitando a Terra e esse número só cresce, ou seja, enquanto a maioria das redes ainda depende de cabos submarinos ou torres de celular, a Starlink vai direto ao ponto. Internet via satélite, com baixa latência e velocidade de verdade. E o melhor, funciona até onde o sinal tradicional nem sonha em chegar. Mas como é que um satélite no espaço consegue entregar a internet? Calma, vou te explicar de forma simples. A Starlink usa uma rede de satélites em órbita baixa LEO, o que significa que eles estão bem mais próximos da Terra do que os satélites tradicionais. Cerca de 550 km de altitude contra os 36 mil km dos satélites convencionais. Essa proximidade reduz drasticamente a latência, menos aquele tempo que leva para a informação ir e voltar. E é isso que torna a experiência tão próxima da fibra óptica. É como se você tivesse um provedor de internet orbitando o planeta só para você. Na prática, o usuário instala um pequeno equipamento chamado User Terminal, ou, como muitos chamam, o dish na sua casa. Faz a conexão com o satélite e pronto. Internet de alta velocidade. Esse prato captará o sinal e o transformará em internet utilizável, conectando você ao mundo. E o mais incrível, você não precisa de cabos, antenas ou torres por perto. A Starlink é uma tecnologia disruptiva que elimina barreiras geográficas e coloca a conectividade no controle do usuário. E aí, curtiu saber como funciona essa revolução espacial? Se inscreve no canal que vamos fundo em todas as tecnologias que estão mudando o nosso dia a dia. Agora, vamos falar de velocidade, latência e performance real da Starlink. Quando falamos de Starlink, velocidade é um dos maiores atrativos. Usuários comuns relatam velocidades entre 100 Mbps e 300 Mbps. Em alguns casos, chegando a quase 500 Mbps. Isso é mais do que suficiente para streaming em 4.000. Videoconferências, downloads pesados e até jogos online. Claro, essa velocidade pode variar conforme a região, congestionamento da rede e até condições climáticas. Mas no geral, a performance é impressionante. Principalmente se comparada à internet rural tradicional, que muitas vezes mal passa dos 10 Mbps. E sobre a latência, esse é o grande desafio da internet via satélite. Mas a Starlink virou o jogo. Com uma latência média entre 20 e 40 milissegundos. Ela se aproxima do que você teria com um provedor de fibra óptica, menos algo impensável com os satélites antigos, que chegavam a 600 ms. Isso significa menos travamentos, menos atrasos nas chamadas e até a possibilidade real de jogar online competitivamente. Sim, tem gente usando Starlink para jogar League of Legends e até CSGO com performance sólida. Parece loucura, mas é realidade. Mas atenção,
a Starlink ainda não é perfeita. Em dias de chuva muito forte ou nevasca, o sinal pode ser afetado, é o chamado rain fade. Além disso, como a rede ainda está em expansão, algumas áreas podem enfrentar oscilações. Mesmo assim, os números falam por si só. Milhares de usuários ao redor do mundo já migraram para Starlink e dizem que a experiência supera a internet tradicional. E o melhor, tudo isso sem fio, sem obras e sem burocracia. Quem pode se beneficiar da Starlink? A Starlink foi feita para resolver um problema antigo: o acesso desigual à internet. Se você mora em área rural, interior, sítio, fazenda ou até em condomínios fechados com sinal ruim, essa tecnologia pode literalmente transformar sua rotina. Imagine poder trabalhar remotamente do interior sem travamentos, fazer videochamadas com qualidade ou até estudar online sem aquela frustração da conexão caindo. É exatamente isso que a Starlink entrega: acesso universal à conectividade de qualidade. Mas não é só para casa fixa. Não, a Starlink também pensou em mobilidade. Hoje, já existem versões específicas para uso marítimo, terrestre e até para aviação. Navios, caminhões, aviões e até trailers podem se conectar em movimento. É uma revolução para quem vive em constante deslocamento. Jornalistas em coberturas remotas, equipes de resgate em áreas de difícil acesso ou até pesquisadores em campo podem contar com uma conexão estável onde antes nem sinal de celular havia. E olha, não é só para pessoas. A Starlink também está sendo usada por empresas, escolas, hospitais e até governos. Em locais onde a infraestrutura tradicional é cara ou inviável, ela surge como uma alternativa rápida, eficiente e escalável. Ou seja, a Starlink não é só uma solução para quem não tem internet. É uma ferramenta de inclusão digital que pode democratizar o acesso à informação, educação, saúde e trabalho em escala global. Hora de falar de preço, planos e acessibilidade. Vamos falar do que todo mundo quer saber. Quanto custa usar a Starlink? Hoje, o kit básico para residências está custando cerca de R$ 1.799. Preço pode variar conforme câmbio e localização. Além disso, há uma taxa mensal de aproximadamente R$ 236. Parece caro? Pode parecer, mas pense bem. Em muitas áreas rurais, a alternativa é pagar por internet via rádio, satélite antigo ou até geradores de energia para manter a conectividade. Muitos usuários dizem que, na prática, o custo-benefício é real. A SpaceX também tem lançado versões específicas para diferentes perfis de usuários. Além do plano residencial, existem opções como o Starlink para mobilidade terrestre, marítima e até para aviação, menos cada uma, com preços e características adaptadas para uso específico. E o serviço não exige fidelidade. Ou seja, você pode cancelar quando quiser. E o melhor, não há limite de dados. Você usa quanto quiser, sem medo de ultrapassar a franquia ou pagar multas escondidas. Mas vamos combinar, ainda é um investimento considerável, principalmente para quem nunca teve acesso fácil à internet. A questão é, vale a pena para você? Se você trabalha com internet, depende dela para estudar ou simplesmente não aguenta mais viver desconectado, a resposta pode ser um grande sim. E olha, a tendência é que com a expansão da rede e a melhoria da tecnologia, os preços se tornem cada vez mais competitivos. Afinal, o objetivo da SpaceX sempre foi tornar a internet acessível a todos, inclusive aqueles que vivem fora do mapa. Se você está considerando migrar para Starlink, comenta aqui no vídeo. Estou avaliando o investimento e vamos conversar sobre as experiências reais de quem já fez essa transição. E se você ainda não está inscrito, essa é a hora perfeita para garantir que não perca nenhum conteúdo sobre tecnologia e inovação. Hora do confronto direto. Starlink contra a internet tradicional. E aí, quem leva a coroa? Bem, depende do seu contexto. Se você mora em uma cidade grande, com fibra óptica de qualidade, é claro que a conexão cabeada ainda é a rainha. Mas e se você mora onde a melhor opção é um Wi-Fi de vizinho que mal chega a 5 megas? Aí,
A Starlink aparece como um verdadeiro herói. Em muitos casos, ela não só iguala, mas supera a performance da internet convencional em áreas mal conectadas. Vamos comparar na prática, a internet tradicional depende de uma infraestrutura física cara e complexa, menos cabos. Torres, centrais. Já a Starlink é instalada em menos de 1 hora, sem obras, sem burocracia e sem esperar meses pela conexão. E falando em mobilidade, a Starlink já permite que você leve sua internet para onde for. Já imaginou colocar seu carro numa viagem e manter a mesma conexão estável de casa? É o futuro da conectividade em movimento. Claro, a internet fixa ainda tem vantagens em estabilidade e velocidade máxima em áreas urbanas, mas a Starlink está cada vez mais próxima desse patamar e, em alguns casos, já até ultrapassa. O grande diferencial é a independência. Você não depende de operadoras locais, não fica à mercê de falhas na rede terrestre e nem precisa esperar décadas por uma expansão de infraestrutura. Com a Starlink, o futuro da internet chegou e ele é móvel, acessível e global. Falando agora sobre o futuro da Starlink e o impacto global. A Starlink não é só mais um serviço de internet, é um movimento, um passo gigantesco rumo a um mundo onde acesso universal à conectividade não é privilégio, mas direito. Com planos de expandir para mais de 40 mil satélites no futuro. A SpaceX quer cobrir cada canto do planeta, desde o topo das montanhas até o meio do oceano. A ideia é que ninguém fique de fora da era digital. E o impacto disso vai muito além do conforto individual. Imagine comunidades inteiras ganhando acesso à educação online, telemedicina, comércio digital e oportunidades de trabalho remoto. A Starlink pode ser o catalisador de uma verdadeira revolução socioeconômica em regiões subatendidas. Países em desenvolvimento, áreas rurais esquecidas e populações em zonas de conflito já estão usando a Starlink como alternativa viável e, em alguns casos, como única forma de comunicação com o mundo. Mas o futuro também traz desafios. Questões como regulamentação, interferência com telescópios, lixo espacial e até impactos ambientais estão em debate. A SpaceX tem trabalhado para mitigar esses efeitos, mas é um lembrete de que toda inovação disruptiva exige responsabilidade. Ainda assim, o potencial da Starlink é imenso. Estamos diante de uma mudança de paradigma menos e ela pode muito bem definir como o mundo se conecta nas próximas décadas. A Starlink chegou não só para resolver um problema menos, ela veio para reinventar a forma como enxergamos a conectividade. Seja você um morador rural cansado da internet travando, um nômade digital em constante movimento, ou até uma comunidade isolada buscando acesso à educação. Essa tecnologia pode mudar a sua realidade. E o melhor, ela já está funcionando. Milhares de pessoas ao redor do mundo já fizeram a transição e estão colhendo os benefícios de uma internet que não depende de cabos, torres ou promessas de prefeituras. Mas agora, a pergunta é: e você? Quando foi a última vez que sua internet não te limitou? Que funcionou exatamente como você precisava? Quando você precisava? Se você cansou de esperar, se sente deixado de lado pelas operadoras tradicionais ou simplesmente quer estar na vanguarda da tecnologia, talvez seja a hora de olhar para o céu e considerar a Starlink como sua próxima grande aposta digital. Para quem se interessou em adquirir a Starlink, na descrição do vídeo tem o link para o kit de internet via satélite Starlink com o melhor preço do mercado e garantia oficial. Só lembrando que além do kit, você também precisa contratar o plano mensal de acesso. E se você quer mais conteúdos como esse, sobre tecnologia, inovação e o futuro que está só começando, se inscreva no canal e ative o sininho, porque o mundo está mudando rápido e a gente vai acompanhar isso juntos, passo a passo.